Bem-vindo ao Jornal Super News desta segunda-feira, 25 de novembro. Começamos com destaque internacional. 27 pessoas morreram no Congo, país no centro da África, em um acidente envolvendo um avião de pequeno porte que caiu na manhã de ontem, na cidade de Goma, que fica a leste do país. De acordo com informações de agências internacionais, o acidente ocorreu em uma região densamente povoada, nas proximidades do aeroporto da cidade de Goma. O avião da companhia BuzzBee transportava 19 pessoas, entre pilotos e passageiros, e a aeronave chegou a atingir uma casa no bairro de Mapendo, o que aumentou o número de vítimas que são moradores locais. Agora a gente fala sobre a morte do apresentador de televisão Gugu Liberato, confirmada na última sexta-feira pela família através de uma nota de sua assessoria de imprensa, que confirmou sua morte encefálica junto aos médicos do hospital onde Gugu estava internado na Flórida, desde a última quarta-feira, quando sofreu um acidente doméstico. De acordo com a lei norte-americana, a notícia da morte só pode ser divulgada com consentimento da família, e assim foi feito no caso de Gugu. A nota foi divulgada no fim da noite da última sexta-feira, horário de Brasília, aqui no Brasil, e diz o seguinte: "Este é o momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo e empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, Gugu Liberato, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos seus filhos. E assim foi feito até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro. Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão. Gugu foi socorrido pela equipe médica de resgate do Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na unidade de terapia intensiva, acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow 3, os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Dr. Guilherme Lepsky, um neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe, Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam de Mateu. A nota sobre a morte de Gugu foi concluída com as informações sobre a organização do traslado do corpo para o Brasil, que ainda não estava definida, e sobre a decisão da família em doar todos os órgãos de Gugu, atendendo assim uma vontade pessoal do apresentador, além da enormes saudades e lembranças que vão deixar Gugu Liberato. Gugu Liberato deixa a família, sua mãe Maria do Céu, os irmãos Amandio e Aparecida Liberato, a companheira Rose Miriam de Mateu e seus 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, ambas de 15 anos. O corpo de Gugu Liberato deverá chegar aqui ao Brasil para o velório até a próxima quinta-feira. Neste domingo, o corpo foi liberado do local onde foram retirados os órgãos que serão doados para até 50 pessoas, de acordo com a vontade do apresentador, que era doar seus órgãos. E o velório será realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e será aberto à população. É um espaço grande, como aconteceu no caso do jornalista Marcelo Rezende, que faleceu em setembro de 2017 e comoveu o público à época, e foi visto pela última vez por milhares de pessoas. E o fim de semana foi de homenagens e lembranças da carreira e da vida do apresentador Gugu Liberato por seus colegas de trabalho. O apresentador, que se formou dentro da televisão, era considerado um ícone da televisão brasileira. Mesmo de poucos amigos íntimos, Gugu era visto com muito carinho por uma multidão de pessoas, seus colegas de trabalho e o público em geral. Ontem, o programa Domingo Legal, apresentado atualmente por Celso Portiolli, foi totalmente dedicado em memória do apresentador,
que esteve à frente do programa por 16 anos. Pois aí, durante o fim de semana também, colegas de trabalho, amigos e personalidades da televisão enviaram mensagens de carinho, seja na TV ou pelas redes sociais, relembrando momentos ao lado do apresentador Gugu Liberato. Na TV Globo, o apresentador Fausto Silva homenageou Gugu, dizendo que os dois foram adversários na concorrência na audiência, na TV, mas que entre eles nunca houve algum problema. Jamais foram inimigos e ressaltou a importância do apresentador como uma das figuras mais importantes da história da televisão do Brasil. E foi aplaudido pelo público quando pronunciava isso. No próximo bloco, vamos conhecer detalhes do tipo de construção onde aconteceu o acidente que vitimou o apresentador Gugu Liberato. Voltamos em instantes. A Super Telecom tem uma nova promoção para você. Internet 50 mega mais 123 canais de TV por apenas R$ 128,20. E você ainda ganha acesso ao nosso aplicativo Super Play. 50 mega de internet para surfar com a velocidade e estabilidade que só a Super oferece. E o novo app Super Play para curtir filmes, séries, esportes e conteúdo infantil no seu celular, tablet e qualquer dispositivo Android. Aproveite por tempo limitado. Assine já pelo WhatsApp 99990 4395. De volta com o Jornal Super News. Nesta segunda-feira ainda temos condições para chuva aqui em Governador Valadares. O fim de semana foi chuvoso por aqui. A partir de amanhã o tempo fica parcialmente nublado. As máximas devem chegar até 31 graus até o meio da semana. Um corretor de imóveis brasileiro que mora na mesma região de Gugu Liberato, nos Estados Unidos, mostra as diferenças entre as construções norte-americanas e as brasileiras. Publicou no YouTube detalhes do tipo de construção semelhante àquela que ocorreu o acidente com o apresentador Gugu Liberato. Hoje está sendo um dia bem difícil para a gente aqui na Talent, por conta das notícias do estado de saúde do Gugu que se agravou. Ontem eu lancei um vídeo de celebration, né, e que fala das pessoas que frequentam a cidade. Dentre eles, o Silvio Santos. E uma das pessoas que morou na cidade foi o Gugu com a família. E apesar de eu não ter conhecido o Gugu pessoalmente, né, as minhas filhas estudaram com as filhas dele na escola, são amigos e a gente tem muito carinho, muito respeito pela família. E aí ontem, as primeiras notícias diziam que o Gugu tinha sofrido um acidente doméstico dentro de casa. Primeiro que ele tinha caído do telhado e batido a cabeça. Depois que ele estava dentro de casa instalando uma árvore de Natal ou luzes da árvore de Natal, caído e batido a cabeça. E hoje parece que está se confirmando que ele caiu do sótão da casa. E aí você vai ver no comentário de ontem do meu vídeo algumas pessoas já questionando isso. Mas Ricardo, houve alguma falha da construtora para o sótão ter caído? Ele subiu no sótão da casa para arrumar o ar-condicionado, pisou no drywall e caiu. E caiu de uma altura aí de 6, 7 metros, porque a casa tem pé direito duplo naquele lugar. A casa que eu moro hoje, eu comprei de um amigo meu, Marcelo, que também tinha caído do sótão da casa nessa mesma circunstância. Ele caiu numa área da casa que a distância era de 2 metros mais ou menos. Se machucou, quase quebrou a perna, mas felizmente não faleceu no acidente. E aí surgiu hoje dentro do escritório a ideia de fazer esse vídeo e mostrar para vocês como é feito o sótão da casa aqui nos Estados Unidos. E como é muito diferente do Brasil, e mostrar que esses acidentes acontecem porque a gente acaba entendendo que a casa daqui é feita como a do Brasil e na verdade não é. Então, mostrar para vocês, não houve nenhuma falha da construtora, mas realmente precisa saber acessar o sótão da casa. Eu fiquei muito em dúvida se fazia esse vídeo ou não. Sei que a família do Gugu está passando por um momento extremamente delicado, dolorido, né? A gente respeita demais, mas eu acho que pode ser sim uma contribuição para nós brasileiros entendermos melhor as casas aqui dos Estados Unidos e evitar acidentes como esse. Tá? Olha, a primeira diferença que você vai notar é que as casas nos Estados Unidos, elas são uma caixa de bloco de cimento no andar térreo e uma caixa de madeira, né, que é o plywood, no segundo piso. Algumas casas são de cimento nos 2 ou até nos 3 andares.
Bom, mas a grande diferença, olha, está dentro da casa, onde praticamente não tem parede, porque aqui nos Estados Unidos usa-se o sistema de drywall. E a outra grande diferença, olha, está na laje. Aqui não se usa laje de concreto, né? Tudo é feito de madeira treliçada, né? E com madeira em cima. Aqui eu estou te mostrando uma laje do tipo forro, tá vendo? Ela tem um compensado de madeira por cima, onde você pode andar, você pode pisar nela à vontade. O problema todo está quando a gente vai para o sótão. Olha, mas onde está o problema, pessoal? É aqui no sótão, tá vendo? Olha, eu estou vendo aqui, ó, o telhado, como ele é montado por baixo. Você vê? Como não é previsto, né, ninguém andar aqui em cima, não vai ser instalada uma placa de madeira onde possa ser andado. Vai ser colocado apenas uma placa de gesso por baixo. E aí é onde está o problema. Para você andar pelo sótão, você tem que pisar nessas vigas aqui que estão atravessadas e não pisar na placa de gesso. Só que, depois de instaladas as placas de gesso, esse telhado é preenchido com flocos de espuma para dar isolamento térmico no telhado. E você não vê a maioria dessas vigas ou dessas travessas. E essa foi a infelicidade do Gugu, tá vendo? Ele estava andando ali pelo sótão, provavelmente não estava vendo essas vigas, e você vê que em alguns pontos, olha, como aqui, o sótão, ele está num pé direito duplo, tá vendo? Olha, olha a distância, tem 8 metros de altura do piso até o sótão aqui, ó. Mas o Ricardo Molino ficou sensibilizado com essa situação e não deseja que isso aconteça de forma alguma com outras pessoas. Por isso o vídeo também serve como prestação de serviço e alerta à população brasileira que reside por lá. No próximo bloco, os detalhes do esporte. Com o Gustavo Silva, voltamos em instantes. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. De volta com o Jornal Super News, o fim de semana foi de festa para o Flamengo em sua vitória sobre o River Plate na final da Libertadores. Os detalhes agora com o Gustavo Silva. Salve, Júlia, a todos que acompanham o Jornal Super News, edição desta segunda-feira. Eu começo falando, claro, do título, a conquista do Flamengo na Copa Libertadores da América de 2019. Equipe rubro-negra que bateu o River Plate pelo placar de 2-1 no último sábado em Lima, no Peru, e conquistou o bicampeonato da maior competição do nosso continente. O Flamengo que conquistou esse título, né, com um contexto um tanto quanto dramático. Afinal de contas, já nos acréscimos, a equipe carioca estava perdendo a partida e aí apareceu a estrela de Gabriel Barbosa, ou se quiser chamar de Gabigol, para poder colocar o Flamengo na frente do placar, colocar a sua estrela no jogo e, consequentemente, a estrela, mais uma estrela no escudo do Flamengo, mais uma estrela para a história do Clube de Regatas Flamengo, um título mais do que merecido. O Flamengo que bateu a melhor equipe do continente, né, que até então era o River Plate, e agora podemos afirmar que o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Como disse, um título mais do que merecido. O Flamengo que fez uma competição no início aos trancos e barrancos, ainda com o Abel Braga, já com o Jorge Jesus teve dificuldades na fase de oitavas de final, quando perdeu o primeiro jogo fora de casa para a equipe do Emelec lá no Equador, conseguiu reverter a vantagem adquirida pela equipe equatoriana, se classificou nos pênaltis e aí depois encarou a dupla gaúcha, Internacional e Grêmio, e na grande final bateu o gigante, o poderoso River Plate. Portanto, Flamengo mais do que merecido
campeão da Copa Libertadores. Agora vamos falar do nosso território, vamos falar de Campeonato Brasileiro e mais uma vez falar do Flamengo, porque com a derrota do Palmeiras para a equipe do Grêmio, o Mengão conquistou o heptacampeonato brasileiro, né? O Flamengo, que estava no Rio de Janeiro comemorando o título da Copa Libertadores e a passagem para o Mundial de Clubes, e logo de cara comemorou o título do Campeonato Brasileiro. Brasileirão esse que no sábado tivemos uma partida para ser esquecida pelo torcedor cruzeirense, o Cruzeiro, que chegou até a abrir o placar diante do Santos, mas sofreu uma goleada histórica, humilhante para a equipe santista, 4-1 lá na Vila Belmiro, e o Cruzeiro que agora, com os resultados negativos, né, olhando pelo aspecto cruzeirense, com a vitória do Botafogo e o empate do Ceará no último minuto contra a equipe do São Paulo, Cruzeiro que torce contra a equipe do Fluminense, que joga logo mais contra o CSA para não voltar para a zona de rebaixamento. O Galo perdeu em casa, logo no Mineirão, quando o Atlético voltou para o Mineirão, perdeu para a equipe do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. O Atlético que até fez uma boa partida em alguns momentos, mas não conseguiu concluir a gol de uma forma conclusiva e efetiva e acabou sendo derrotado em casa pela equipe do Furacão. É isso, Júlio. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. E o Jornal Super News fica por aqui. A você um excelente início de semana. Até amanhã.